Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um bate-papo com vocês sobre várias coisinhas que vocês mandaram de perguntas pra mim. Eu disse que eu responderia tudo que vocês quisessem saber, só não mandaria nudes, e é óbvio que vieram várias perguntas sobre isso, que eu não vou responder. Gente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que assistiu a minha peça nesse final de semana que passou. Que Deus venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector. Foram momentos incríveis, eu vivi 4 dias emocionantes pra caramba. Quem viveu sabe o que foi. Quem tava ali comigo sabe como foi. Foi maravilhoso. Espero poder repetir isso inúmeras vezes na vida, porque é tão bom a gente se sentir amado, se sentir acolhido, né? Receber sim da vida é muito bom e tem que aproveitar, né? Porque os bons momentos eles vêm, mas eles também vão embora. E esse ano foi um ano muito difícil, né? E justamente por isso que eu também queria trazer um vídeo um pouco mais leve pra gente conversar. E para comemorar também os 15 mil inscritos que chegaram nesse canal. Aliás, gente, eu sempre fico na dúvida, onde que vocês estão? 15 mil pessoas, porque eu nunca vejo essas pessoas por aqui. Mas enfim, né, eu aprendi uma coisa a muito custo trabalhando aqui na internet com o YouTube. Nunca serão todas as pessoas que são inscritas no nosso canal vão assistir tudo o tempo todo. E que também eu tenho que valorizar quem está presente. O Ronaldo Tomé Júnior perguntou: há algum artista que você deixou de acompanhar por se revelar uma pessoa controversa? Sempre uma pergunta desse gênero aparece quando eu faço esses vídeos. Eu já respondi algumas coisas em relação a esse tema, que eu não concordo com a política de cancelamento que existe na internet. Eu acho que as pessoas elas são muito complexas, gente, pra gente poder falar assim, ah, eu gosto dela agora, aí amanhã ela fala uma bobagem e eu vou desconsiderar tudo que ela fez, toda a obra dela por conta de uma bobagem que ela falou, porque é complicado, né, gente? A gente tá o tempo todo se revendo, se reavaliando. É óbvio que tem algumas coisas que são inaceitáveis, né? Eu já disse aqui. Algumas coisas que são relacionadas a racismo, a homofobia, a esses temas, tende a me afastar das pessoas. Eu acho inaceitável uma pessoa que vive no século XXI, em 2020, ter posicionamentos homofóbicos, racistas, sabe? Mas eu também faço muito uma regra que é muito minha, particular. Eu contextualizo muito as pessoas que são vivas e mortas, sabe? Então, quem já morreu e tinham pensamentos esquisitos, eu relevo de alguma maneira, sabe? Porque eram outros tempos, a pessoa viveu numa outra época em que as questões eram outras, não se discutiam algumas coisas. E hoje, quando eu vejo alguém que faz uma coisa que me incomoda, algumas pessoas eu me afasto. Tem uma pessoa que eu gostava muito e que faz parte de uma memória afetiva minha de infância, que é o Johnny Depp. E eu lembro que quando eu era mais nova eu gostava muito daquele filme, né? O Eduardo Mãos de Tesoura, eu gostava muito da Fantástica Fábrica de Chocolate, ele fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, são filmes que eu adoro, que eu sempre gostei muito de Johnny Depp. E eu sei que ele tem questões aí, né, ele foi bastante agressivo com a mulher dele, se eu não me engano, né, ele bateu na mulher. E aí eu fiquei bastante chateada e decepcionada com ele e eu não consigo mais ver filmes com ele. Ele fez com que desabasse todo o meu amor por todos aqueles filmes que eu assistia quando eu era mais nova. A Magda Luiza pergunta: em qual momento um sentimento ou emoção te leva a escrever uma peça? Eu achei curiosa essa pergunta porque eu acho que a Magda não deve conhecer muito o meu trabalho. Eu nunca tinha escrito uma peça na minha vida. Que Deus venha foi a primeira experiência dramatúrgica que eu tive na vida. Não sei se terei outras, eu acho que eu não posso me fechar para essa possibilidade, porque foi um dos pontos altos da peça, foi que as pessoas comentaram do texto, que gostaram muito do texto, então eu acho que eu tenho que deixar essas portas abertas. Mas eu acho que a escrita ela tem a ver com a nossa necessidade do que a gente quer dizer para o mundo, né? E nesse momento eu queria muito fazer essa homenagem para Clarice. E só eu poderia escrever esse texto porque só eu sei o quanto que essa escritora é importante na minha vida. Livro Lescente perguntou: por que você escolheu o teatro? Eu convivo com arte desde que eu me conheço por gente, sabe? Desde muito criança sempre fui ao teatro, na minha família tem artistas, então eu não sei se eu escolhi o teatro
Acho que o teatro me escolheu, talvez, sabe? Meio clichê essa resposta, né? Não foi muito bem uma escolha. Quando eu vi, eu já estava ali inserida, já fazia teatro e aí foi uma coisa meio que natural da vida escolher ser atriz. E como eu não tive nenhuma questão dos meus pais, porque tem essas coisas do pai e da mãe, né? Que falam, ai, não vai trabalhar com arte porque isso não dá futuro, né? Nunca passei por esse enfrentamento na minha casa. Vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, que é um vídeo que eu falo da minha jornada, minha carreira, minha pequena carreira no teatro. Acho que pode ser legal para alguém. Ele é um vídeo bem diferente, assim, bem legal, divertido. Vou deixar aqui. MFC Henrique, né, que é o Márcio, que eu sei, ele disse apenas, quero dizer que eu admiro e torço por sua geração de artistas conscientes. Axé. Obrigada, Márcio, você é uma pessoa muito presente e muito, muito querida por mim. Leandro dos Livros perguntou, o que te faz considerar um texto de dramaturgia contemporânea bom? É preciso inovar na linguagem ou bastam boas histórias com personagens bem construídos? Eu não acho que é importante inovar. Eu acho que o mais importante quando a gente lê um texto de dramaturgia ou um texto de ficção, né, de literatura, de ficção, eu acho que o mais importante é você contar boas histórias. Porque nada é tão novo, gente. Boa história é uma boa história. Eu sempre digo que um filme com um bom roteiro, ele tem já 50% de caminho andado. Agora, um roteiro ruim dificilmente dá um filme bom, né? Então, se você tem uma boa história para contar, possivelmente o seu livro vai ser bom. Não é tudo, né? Precisa saber como você vai organizar as palavras, as ideias, mas já uma boa história, ela é o mais importante do que ser inovador. Por que é ser inovador, né? Não sei. Senhor Augusto Lima, como foi a adolescência de Tarsila? Não foi das melhores. Eu era extremamente tímida, extremamente insegura, demorei para encontrar pessoas que falavam a mesma língua que eu nunca fui uma adolescente da balada, eu sempre fui adolescente que gostava de ver um filme, de ler um livro, de ficar mais em casa. Aí eu tentei sair disso para tentar me encaixar. Ai, foi uma lástima a minha adolescência. Eu não tenho nenhuma saudade da minha adolescência. Muitas das questões que eu tenho hoje em dia na minha vida vêm lá da adolescência, dessa fase meio traumática. Ai, não sei, não era uma adolescente feliz, gente. O melhor e o pior da experiência de encenar e ensaiar uma peça online. Quem mandou essa pergunta foi a escritora Maria Luísa Franco. O melhor dessa experiência online é poder chegar em lugares que eu jamais chegaria se eu estivesse fazendo uma peça ao vivo. E durante essa temporada curta, eu tive alguns depoimentos, porque no final eu abri a câmera, de pessoas que nunca tinham ido ao teatro e puderam assistir a minha peça. Não é bárbaro isso, assim, esse alcance, essa democratização? Pessoas de fora do Brasil me assistiram que não poderiam assistir se eu estivesse em cartaz aqui em São Paulo, né? Porque, em geral, a gente fica restrito a São Paulo e mesmo quando a gente viaja a trabalho para outras cidades, a gente acaba indo para essas grandes cidades, para cidades capitais, né? Ou mais interior de São Paulo, no meu caso. Então, é muito legal essa acessibilidade. A pior coisa da experiência online é depender da tecnologia, estabilidade da internet, do Wi-Fi, dessa transmissão ao vivo, do delay, essas coisas que são meio que imponderáveis, sabe? Que a gente não tem controle, que escapa da gente. Porque você pode estar com o melhor trabalho do mundo e se todo esse externo não funcionar, não vai funcionar. E a segunda pior coisa é não saber o que está acontecendo, né, com a plateia, porque o teatro ao vivo te possibilita essa troca imediata, né, com o público, e online eu não sei. E no teatro esse momento presente da reação imediata do público faz toda a diferença no caminhar da peça, né? Felipe, o que é o Felipe, para ele saber que é ele, _ A.D. Sempre quis ser artista ou a vida te levou para esse meio? Como eu disse lá atrás, né, no começo do vídeo, eu sempre fui artista, gente. A vida me levou, foi meio que... eu não sei datar para você em que momento que isso aconteceu. Aconteceu. E olha só, com isso eu não quero dizer que você não pode um dia passar a vida inteira fazendo uma coisa e de repente você se descobrir artista, saca? Porque cada um tem o seu processo, né, de vivenciar e de trajetória, de vida, isso é muito particular. Eu não acredito, já falei isso várias vezes e acho muito importante reforçar
que ninguém nasce artista, a gente constrói esse caminho. Ai, gente, tem outra pergunta do Matheus Werner Laurentino Cândido. Como foi sua infância e adolescência? Teve muitas relações com poesia e arte? Minha infância foi, acho que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho lembranças muito mais bonitas da minha infância do que da minha adolescência. Eu acho que a minha infância, ela foi lúdica, ela foi poética. Os meus pais, eles foram incríveis nesse sentido, sabe? De me proporcionar experiências maravilhosas, porque eu, de alguma maneira, tive uma infância, uma adolescência, uma vida muito privilegiada, eu reconheço isso. Nossa, a luz tá bastante estourada, né? Porque ficou claro de repente. Pra vocês terem ideia, na minha infância eu não tinha nem brinquedos, esses brinquedos que as crianças que se compram, não tinha muito. Meus brinquedos eram muito brinquedos educativos, as minhas bonecas eram bonecas de pano. Os meus pais sempre trabalharam muito esse lado lúdico, livros, enfim, muita música, muita ida ao teatro, muita ida ao cinema, muita ida em exposições. Isso sempre esteve presente na minha vida. Gabi Costa, você tem sonhos malucos? Conta um sonho que você lembra. Eu sei que eu sonho muito, gente, mas eu tenho um sonho que é muito recorrente, ele não é maluco, mas ele é pesado. Eu sempre tenho um sonho de que os meus dentes estão caindo e de repente eles começam a sair da minha boca. E aí eu fiquei procurando já várias vezes o significado desse sonho e parece que é morte, né? Não necessariamente a morte de alguém, mas morte de alguma coisa na sua vida para recomeçar uma outra. Teve um dia que apareceu um rato aqui na minha casa do nada. Aliás, a Gabi falou que apareceu um rato na casa dela esses dias que eu vi no Twitter. E aí, esse dia que apareceu um rato na minha casa, eu lembro que eu tava descendo pro palco pra ensaiar, apareceu esse rato, eu fiquei em pânico, não consegui ensaiar enquanto aquele rato não saísse, meus cachorros, ainda bem que eu tenho cachorro porque eles ficaram enlouquecidos atrás desse rato. Enfim, nesse dia que apareceu o rato, eu sonhei depois com o rato. E aí eu fui procurar o que significava o sonhar com o rato, né? Parece que é abundância, sabe? Que é alguma coisa relacionada a dinheiro. Tô esperando essa abundância em dinheiro, porque não tá vindo não. Rian, onde você estudou teatro? Poderia fazer um vídeo sobre a sua trajetória teatral até agora? Bom, Rian, vou deixar pra você o link desse vídeo que eu fiz, mas já adianto que eu estudei teatro numa escola aqui de São Paulo chamada INDAC, que é um Instituto de Arte e Ciência. É uma escola maravilhosa, foram 3 anos, uma escola técnica. E são 3 anos todos os dias, uma espécie de faculdade mesmo. E aí no 4º ano, né, depois que acabam os 3 anos, tem a formatura, né, que a gente monta uma peça. A minha formatura foi com Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, foi muito legal. Edson Alves, qual sua banda de rock ou MPB preferida? Banda de rock, Rolling Stones, gente. Rolling Stones, Beatles. Eu não vou falar nada de novo pra vocês. Eu gosto muito de coisa que já foi moda um dia e hoje em dia não é mais, mas virou clássico. Eu gosto de Jimi Hendrix. MPB preferida, sem pensar muito, Caetano Veloso, meu rei, maravilhoso, perfeito. Eu ouço muito Chico, ouço muita Bethânia, ouço bastante Belchior. Itamar Assunção entrou na minha vida por conta do Bira, que ele gosta muito de Itamar Assunção. E, em geral, eu ouço muito MPB e rock, você acertou. A Gabi Costa mandou outra pergunta que eu adorei. Você tem aquela série e filme que costuma voltar para assistir sempre que precisar dar aquela alienada? Tenho! Eu adoro assistir Gilmore Girls. Eu já assisti 3 vezes tudo. Desde todas as temporadas e mais o novo que veio depois. Sabe, quando eu tô de TPM, eu gosto de fazer um brigadeiro de colher e assistir, eu me identifico muito com a Rory. Atualmente, eu tô assistindo This Is Us. Eu comecei há muito tempo a assistir This Is Us, só que eu nunca me encantei pela série. Eu gosto de coisa mais cabeçuda. E aí eu comecei a ver, nunca continuava. E aí esses dias, essas 2 últimas semanas que eu tava muito estressada por causa da peça, eu comecei a assistir This Is Us antes de dormir. E viciei. Já tô na 3ª temporada, assistindo todo dia. E eu acredito que vai ser minha nova série conforto, sabe? Porque aí eu vou assistir sempre que me der vontade. Ela tem aquela pegadinha melancólica, é divertido também, você chora, você ri, dá um calorzinho, eu gosto dessas coisas. Essas séries jovens também adoro pra alienar. Sex Education, Annie with Annie, aquela outra série jovem, eu adoro pra alienar. Merli, gente, essas coisas todas eu adoro.
Mas não é a minha vibe de série. Eu vou fazer um dia ainda um vídeo com as melhores séries que eu acho do universo, porque eu gosto de umas séries muito mais cabeçudonas. Rian perguntou se eu tenho vontade de fazer novela, séries ou cinema. Novela eu não tenho nenhuma vontade de fazer, porque novela significa Rede Globo, né, em geral. E eu não trabalharia na Globo de jeito nenhum. É uma questão política minha. Enfim, não vou aprofundar isso nesse vídeo. Adoraria fazer série. Adoraria fazer cinema, me contratem. Vou realizar ainda, né? Ainda sou muito nova, ainda tenho muita coisa pra fazer na vida. Unissom. Já pensou em algum momento deixar o Brasil, viver em outro país? Se sim, qual e por quê? Beijos e parabéns pelo projeto. Vou garantir meu ingresso. Tomara que você tenha assistido a peça. Já pensei em deixar o Brasil. Teve uma época que eu queria fazer uma pós-graduação na França, em Paris, na área de cinema. Só que aí, nesse momento que eu tinha decidido que eu ia embora do Brasil, eu me apaixonei pelo Bira. E aí eu não fui. Foi por isso, foi por um amor que eu não fui. Não me arrependo, eu só ia pra fugir de uma coisa que eu nem sei o que era, crise de 27 anos, né? O retorno de Saturno. A gente já se conhecia há muitos anos, eu e o Bira, né? E aí eu acabei me apaixonando e ele mudou totalmente a rota da minha vida. A Janaína Tomazelli pergunta: vi aquele vídeo seu dando risada com o Bira e fiquei encantada. Vocês parecem ter muita sintonia, estão juntos há muito tempo? A Janaína viu um vídeo do meu diário de criação, que é muito fofo mesmo. Nós estamos juntos, acho que faz 7 anos, eu e o Bira. Total, né? Que a gente mora junto, acho que faz... Ai, não sei, a gente não marca datas. Isso é uma coisa muito boa, que a gente não marca datas. E é uma coisa que eu desapeguei depois que eu comecei a namorar o Bira, de não me importar muito com datas. No total, acho que faz uns 7 anos que estamos juntos. Eu e o Bira, nós éramos amigos antes de ser um casal. A gente trabalhava no mesmo grupo de teatro, porque o Bira, ele é cenógrafo, né, e aderecista e diretor de arte. A gente trabalhava no mesmo grupo de teatro, foi lá que a gente se conheceu. Antes da gente namorar, a gente chorava as pitangas dos romances que não davam certo, né? Eu chorava bastante pra ele me paquerava bastante, mas eu não dava bola pra ele, porque a gente não tem nada a ver um com o outro. Mas aí um dia eu resolvi dar uma oportunidade pra esse relacionamento e estamos juntos até hoje. E a gente tem bastante sintonia, a gente dá muita risada, a gente se diverte. E a gente é muito parceiro no outro, sabe? Tudo que eu tenho de ideias pra fazer, ele me apoia. Eu apoio ele menos do que ele me apoia, confesso. Mas a minha vida, ela é do jeitinho que ela é hoje só por causa do Bira. Ele é o melhor companheiro do mundo. Bluebird pergunta: poeta ou poesia favorita? O meu poeta preferido, já falei algumas vezes, é o Fernando Pessoa. Gosto muito de um trecho do Alberto Caeiro que ele diz o seguinte: se eu morrer muito novo, ouçam isto. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil com o sol e a água, de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada. Nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. E eu gosto muito de uma frase da Ana Cristina César, que eu andei lendo bastante nos últimos meses, que diz o seguinte: se você me ama, por que não se concentra? Vou terminar o vídeo assim. Quando a gente ama, a gente presta atenção. Um beijo imenso. Tchau!